Por descumprir regras da liberdade condicional, o ex-deputado federal Daniel Silveira voltou a ser preso nesta terça-feira no Rio de Janeiro. O ex-parlamentar voltou a ser detido por não respeitar o horário de recolhimento, um dos critérios estabelecidos pela liberdade condicional concedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, na última sexta-feira. A defesa do ex-deputado alega que ele descumpriu as decisões em razão de uma visita ao hospital e criticou a determinação do STF. O ex-deputado foi detido em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, e será levado para Bangu 8, complexo de Jericinó, presídio que fica na zona oeste do Rio de Janeiro. Você, Dávila, a liberdade condicional de Daniel Silveira, ex-deputado federal, durou 4 dias, descumpriu regras, voltou a ser preso e a defesa alega problemas de saúde. Mas, Dávila, quando isso acontece, não é preciso comunicar às autoridades? Você acha que, enfim, o ex-deputado, a defesa dele, foram imprudentes? Caniato, pelo que nós sabemos da notícia, foi uma imprudência geral. É óbvio que o Daniel Silveira precisava tomar todas as cautelas possíveis para que não pudesse ter nenhuma acusação de mau uso da sua liberdade condicional e voltar à prisão. Agora, logo no primeiro dia, segundo dia, ele já comete uma infração. Então, aí, ou é um descuido absoluto dele, um descuido dos advogados, o que é que seja. O fato é que ele violou uma das regras e voltou ao cárcere. Ou seja, é muito descuido, é muita displicência no momento em que você sabe que precisa olhar com cuidado redobrado os seus atos para não incorrer numa acusação de que a sua liberdade está sendo gozada contrária às regras determinadas pelo juiz. Então, assim, eu entendo que foi um descuido tanto dele quanto dos seus advogados em deixar que no primeiro dia ele já violasse uma das condições essenciais do cumprimento da sua liberdade provisória. Você, Cristiano Beraldo, pude ler várias manifestações de pessoas que não têm nenhuma ligação com o Daniel Silveira. Alguns entendem que houve, talvez, exagero por parte da determinação do Supremo Tribunal Federal. Há quem entenda que a Corte Suprema poderá revisar essa detenção. Houve, inclusive, um pedido por parte da defesa de Daniel Silveira, mas foram um pouco cuidadosos, foram imprudentes, deveriam ter emitido um comunicado para o Supremo Tribunal Federal informando a situação de saúde de Daniel Silveira, Beraldo? Neto, eu não conheço o detalhe das regras estabelecidas no momento em que alguém sai e vai cumprir a sua pena em casa, como era o caso de Daniel Silveira. Agora, eu tenho certeza absoluta de que há uma previsão de procedimento para casos de emergência. E estes casos de emergência, caso não estejam previstos, deveriam ser exigidos pelos próprios advogados de Daniel Silveira, porque ninguém está livre de um acidente doméstico, de um evento qualquer. Então, se não cumpriram essas determinações, foram sim imprudentes, eles passaram por cima de determinações da autoridade judiciária e aí tem que sofrer as consequências. O problema é que a mesma corte que permite que André do Rap saia pela porta da frente do presídio e desapareça no mundo, realmente não tem a melhor posição para dizer que, em razão de uma visita ao hospital, o Daniel Silveira tem que voltar a cumprir a pena no presídio, né? Então, toda essa flexibilidade que existe diante de criminosos que cometeram crimes muitas vezes bárbaros, brutais, como é o caso de André do Rap, mas outras vezes crimes que têm consequências de abalo à estrutura democrática brasileira, como nos casos de corrupção confessa por corruptores e corrompidos. Ter tanta severidade num caso como esse realmente chama a atenção. Agora, a lei é a lei, a regra é a regra. É por isso que um detento, uma pessoa acusada,
tem que ter advogados constituídos. E aí o responsável tem que, né, se manifestar em relação à decisão tomada. Foi o ex-deputado que não avisou que iria ao hospital? Foram os advogados que orientaram ele aí, que tomariam providências que depois não foram tomadas? A gente precisa saber melhor os detalhes do caso. Mas, sem dúvida nenhuma, até se compararmos essa notícia com as duas outras notícias anteriores que comentamos, fica uma coisa meio estranha. Pois é, só atualizando para a nossa audiência, os advogados, a defesa de Daniel Silveira entrou no dia de hoje, inclusive, com um pedido para o Supremo Tribunal Federal, ministro Alexandre de Moraes, para que a corte reconsidere a decisão de prender Daniel Silveira e conceda ao ex-deputado o alvará de soltura. Os advogados, inclusive, disseram que Daniel Silveira teve uma crise renal, precisou ir à emergência de um hospital no sábado à noite. Por essa razão, teria voltado depois das 22 horas, depois das 10 da noite, descumprindo, né, uma das regras da liberdade condicional. Agora, esse ponto trazido pelo Beraldo é importante, né, Dávila? Nós não estaríamos debatendo e analisando se, na avaliação de muitos, houvesse um duplo padrão, né? Quando a gente olha para o judiciário brasileiro, extremamente rigoroso, né? Atento a cada vírgula e detalhe em um caso, e talvez em um outro, mais flexível. É verdade. É por isso que no Brasil nós sempre dissemos, infelizmente, a lei não é igual para todos, né? E hoje, certamente, o Supremo considera que esse atentado contra a ordem democrática, o Estado democrático, é mais sério do que um líder do crime organizado. Por isso que talvez o rigor seja muito maior para um do que para o outro. Então, isso mostra um pouco esse dois pesos e duas medidas. Aliás, é justamente em nome desse combate à ordem democrática que nós já temos há mais de 5 anos inquéritos abertos por tempo indeterminado pelo Supremo sob o manto de sigilo, que é algo que contradiz frontalmente as regras do ordenamento jurídico, do direito à ampla defesa. E é isso, e nós nos acostumamos com coisas que passam batido, né? E que são violações graves dos direitos da presunção de inocência, do direito à ampla defesa, do devido processo legal, mas parece que nós nos acostumamos. Esse decreto por tempo, esse inquérito por tempo indeterminado, acabou de ser renovado, porque diz que ainda não houve tempo suficiente. Já passaram 5 anos, Caniato. Como é que não houve tempo suficiente para coletar todas as informações ou dados que precisavam para... Então, assim, o Brasil realmente está cambaleando no que nós chamamos do Estado Democrático de Direito. Nós não sabemos mais o que vale, qual é a lei que vale, para quem que vale, por que para um vale de um jeito, para outro não vale de outro. Agora, o Beraldo tocou num ponto importante. Em questões de emergência, é óbvio que se tiver um prontuário médico explicando que é isso mesmo que aconteceu, uma crise renal, lógico que isso aí o advogado tem que anexar e tem que comunicar ao Supremo. Mas por que o advogado não comunicou antes? Falando, olha, aconteceu uma emergência, estamos aqui entrando, Daniel Silveira sofreu uma crise renal, vai ter que ficar mais tempo no hospital. Por que não foi feito isso? Então, existem dados para comprovar se foi exatamente isso que aconteceu ou que não foi. Mas o fato é, quando você está em liberdade condicional, precisa seguir rigorosamente as regras. Caso contrário, acontece isso. É uma violação e volta ao cárcere, como aconteceu com Daniel Silveira. Pois é, naturalmente, nesse pedido da defesa de Daniel Silveira, eu presumo eles tenham anexado o documento, né, o prontuário, algo que comprove que, de fato, ele passou por um hospital, um pronto-socorro. Isso certamente facilitaria muito.